Estamos de volta para falar do crime organizado que age aqui na nossa região. Essa semana, 8 pessoas foram presas e um adolescente apreendido em Eloy Mendes por suspeita de participarem de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Mas esse não foi o único caso relacionado a organizações criminosas no sul de Minas. As investigações da Operação Algoz do Ministério Público em parceria com a Polícia Militar duraram 4 meses e começaram depois do assassinato de Rodrigo Cândido da Silva no fim do ano passado. Para o Ministério, o motivo do crime foi a disputa entre facções pelo poder no tráfico de drogas na cidade. O sul de Minas também foi marcado pelos ataques a bancos. No ano passado, foram 66 agências atacadas em 46 cidades. Em 2018, até agora, 4 agências foram atacadas em 4 cidades diferentes. Na segunda-feira, 6 integrantes de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime foram presos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os homens estariam ligados a facções criminosas e, antes de serem presos, os bandidos agiram aqui no sul de Minas, em Três Corações. E para falar mais sobre a ação do crime organizado aqui na nossa região, nós recebemos hoje o delegado regional de Varginha, Wellington Cler. Boa tarde, Wellington. Obrigada pela sua participação. Vamos começar, então, com a pergunta de que forma esse crime organizado age aqui na nossa região. Bom, Natália, a partir das invasões da polícia no complexo de favela do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2010, há uma crescente identificação de células organizadas nas cidades dos interiores de Minas, com o objetivo de aumentar o seu poder de venda de drogas na região. Então, essas células elas se alocam nas cidades e buscam pessoas que cometem crimes, pequenos crimes e delitos ali, para se associarem a essa organização e assim aumentarem seu poder de intimidação à sociedade. E o sul de Minas fica entre o Rio e São Paulo. Isso facilita a ação dessas quadrilhas? Facilita o acesso, a vinda e a saída quando da existência de mandados de prisão ou investigações sobre esses alvos. E a gente trabalha, claro, com o serviço de inteligência, buscando sempre um serviço de contenção das chegadas dessas pessoas nas cidades, na nossa região. E aqui na nossa região a gente viu ataques a cidades pequenas, né? Essas facções, elas vêm às cidades pequenas em busca desses integrantes para conseguir mais associados? Tem uma meta, assim, de pessoas que eles têm que conseguir aqui? Como que funciona? Então, há um estudo sobre essas facções em que identifica nelas um caráter organizacional de ocupação territorial. Elas buscam aumentar o seu espaço de atuação, fazendo reféns pessoas dessas comunidades. Então elas acabam se aglomerando para os interiores das capitais, dos estados, para que tenha uma forma organizacional num território maior, assim, promovendo a expansão do comércio ilícito de drogas e outros crimes afins. E as pessoas que eles agregam, né, que entram nessas facções, são aquelas que cometem crimes pequenos nas cidades e aí entram para as facções. Qual que é o risco, né, dessas pessoas entrarem nessas facções? Os crimes serão maiores? Por que a população tem que ter esse medo ali? O que a gente tem identificado é o seguinte: alguns líderes dessas facções são presos e de dentro do sistema prisional ainda detêm o comando, fazendo pessoas lá fora cumprirem as suas ordens. Quando algumas pessoas das cidades que cometem crimes acabam entrando em confronto com essas células organizacionais, a gente acaba tendo o que nós vimos na reportagem no caso de Eloy Mendes, uma disputa por território entre uma organização criminosa e grupos criminosos, mas não organizados, do próprio município. E aí, os líderes dessas facções estão dentro dos presídios. Tem líderes dentro de presídios aqui do sul de Minas? Naturalmente tem, já foram identificados. E sobre a questão dos ataques a bancos, né? O que a polícia vem fazendo para diminuir esse número? Esse número já caiu, né? O comparativo do mesmo período com relação ao ano passado, a gente já tem identificado a redução desses números com relação ao ataque a bancos. O que a Polícia Civil tem feito é a criação de uma delegacia especializada para investigação desses crimes, inclusive com coletas de materiais de DNA, materiais de balística, criando um banco de dados onde a gente pode, numa investigação futura, identificar de que arma foi procedido aquele disparo, materiais de DNA deixados nos locais de crimes. Criando esse banco de dados, a gente consegue identificar os criminosos. O que a gente tem assim observado é que não são várias quadrilhas,
mas sim poucas quadrilhas especializadas no mesmo crime. Então, à medida que a gente promove a prisão de uma quadrilha, reduz drasticamente este crime na nossa região. E a intervenção federal no Rio? O sul de Minas está em alerta com isso? Sim, nós estivemos com a chefia da Polícia Civil do Estado de Minas, São Paulo, se encontrando no Rio de Janeiro para criar estratégias através de inteligência para promover a contenção da chegada desses criminosos para o interior de Minas ou para o Estado de Minas e do Espírito Santo. Obrigada, viu, delegado, pela sua participação. Deu para esclarecer muitas dúvidas aqui para a gente. Sempre à disposição.